gente as dúvidas. Se conhecer, com certeza, é um remédio, é um bom remédio. Já entramos. Olá, Cláudia, tudo bom? Vou colocar o fone para te ouvir melhor. Só um minutinho. Boa noite. Boa noite. Olá, estamos transmitindo simultaneamente pelo Facebook, a Pascana São Mateus, e é com alegria que a gente tem você, a psicóloga Cláudia, junto com a gente. Então, assim, muita gente não viu o programa da semana passada. Rapidinho, se apresente para a gente, fala um pouquinho de você. Então, André, semana passada nós falamos sobre a importância, né, da saúde mental, de cuidarmos não só do nosso corpo, mas também da nossa mente, né? De cuidarmos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos comportamentos. Esse momento em que estamos vivendo nos pede, né, um momento de quietude, de tranquilidade, de paz, ainda que estejamos em meio à pandemia, em meio ao caos. A saúde mental consiste em você cuidar, né, do seu interior. Ainda que estejamos em meio ao caos, mas tenhamos paz interior, né, para passarmos por esse momento. Então, requer de nós um cuidado, né, como lidar com as nossas emoções, né? Não fomos treinados para isso, né? Ao longo da Verdade. nossa vida desenvolvemos muito nosso intelectual e deixamos de lidar, de aprender a lidar com as nossas emoções, e quando nos tornamos adultos e que vivemos, né, diversas situações e experiências, nos damos conta do quanto a mente comanda a nossa vida, né, e o quanto inconsciente ele conduz todo os nossos processos mentais, né, comportamentais, enfim. E aí vamos precisar, em certos momentos da nossa vida, por não aprendermos a lidar com as emoções, quando elas muito intensas, não damos conta. E aí precisamos buscar ajuda, né? Então a saúde mental consiste em você entender o seu funcionamento interno, entender a sua forma de perceber e ver o mundo, o como você reage, o como você age, né, diante das situações. Enfim, é um processo de autoconhecimento. Eu digo que cuidar da saúde da mente é você fazer um mergulho interior para entender o seu modo de funcionar no mundo, né? A sua percepção, a sua forma de ver o mundo, as pessoas e a si mesmo. E quando a gente faz esse caminho de volta para casa, que a pandemia hoje está nos permitindo fazer esse retorno, né? A Verdade. gente consegue entender de onde que vêm as emoções, de onde vêm os nossos padrões e o que nós precisamos fazer para viver bem. Isso mesmo. Cláudia, eu quero agradecer às pessoas que já estão entrando aqui junto com a gente. Esse é o nosso encontro todas as sextas-feiras, chamado Paróquia em Debate. Se você tiver alguma pergunta a fazer à nossa psicóloga Cláudia, então fique à vontade. Eu agradeço a vocês que estão entrando neste momento. Cláudia, a terapia ainda é um tabu para muita gente. Ainda se fala, né? As pessoas não têm esse autoconhecimento, acham que não precisa, acham que isso é quando está em um nível X ou Y, até aqueles até que brincam, dizem, não estou maluco, não estou louco, não preciso disso. Então, assim como você definiu para a gente o que é saúde mental, como definir um pouquinho para a gente o que é esse processo terapêutico como psicólogo e a importância que todos nós temos fazê-lo? Então, o processo psicoterapêutico consiste no processo de desenvolvimento pessoal, né? Consiste em você olhar para si mesmo, consiste em você querer se entender e compreender os seus processos internos, o seu mundo interior. Nós somos seres muito voltados para o exterior, né? E deixamos muitas vezes as influências, as pessoas, as situações influenciarem o nosso jeito de agir, de ser e de pensar.
O processo psicoterapêutico te leva a esse conhecimento de si, de forma mais profunda, para que você entenda a sua origem, onde você está, de onde você veio, né? E a forma como você formou a sua personalidade, como você construiu a sua persona. Falamos semana passada um pouquinho sobre essa questão da personalidade, né? A personalidade é uma persona que nós adotamos ainda na infância como uma proteção, né, da nossa essência. A nossa essência é aquilo que é divino, aquilo que nós trazemos, né, de essência, de pureza, do divino, né? A nossa marca, vamos dizer assim, a nossa centelha divina, né? E enquanto a gente olha para a criança, a gente vê a criança, ela é pura, né? Ela é espontânea, ela é verdadeira, ela é transparente. Em um determinado momento da nossa infância, isso todo o ser humano, todos nós passamos por isso, né? Principalmente na primeira infância, nós vivemos uma situação dolorosa, né? Experimentamos uma sensação dolorosa, e para sobrevivermos a essa sensação, nós adotamos, né, pensamentos, adotamos um comportamento para sermos aceitos, para sermos amados, para sermos valorizados, para sermos reconhecidos, né, para termos segurança. Então, cada um de nós adotou uma persona, e essa personalidade, né, que determina hoje os nossos comportamentos, as nossas atitudes, é muito pautado no ego, no nosso ego, né? Que é nessa você entender o que está por trás da sua personalidade, né? Por que você adotou esses comportamentos? Como você formou o seu ego? Porque nós somos reféns da nossa mente quando não temos consciência plena daquilo que nós somos, né, André? Verdade. Então, vivemos atrás de uma máscara. E isso gera um peso, né? Gera um peso você ter que carregar a sua personalidade sem conhecer a si mesmo. Então, quando a gente faz esse caminho de desenvolvimento pessoal, quando a gente compreende essa sensação dolorosa, o que me faltou na infância e o que eu passei a vida toda buscando, me leva a ser uma pessoa livre, né? E eu não preciso mais ficar buscando o amor das pessoas, porque eu tenho amor em abundância em mim. Eu não preciso mais buscar reconhecimento e valorização, porque eu sou plena, né? Eu tenho tudo isso. Deus nos deu em abundância tudo isso. Nós somos a sua imagem e semelhança. Então, a gente não precisa estar buscando aquilo que nos falta, porque nós já temos. Então, o processo psicoterapêutico, ele te leva a esse mergulho interior, né? Te leva às profundezas do teu ser, eu digo assim. Eu sou apaixonada pelo processo, né? De autoconhecimento, de psicoterapêutico, e não tem coisa melhor do que ser livre de si mesmo, né? Ser livre daquilo que te prende, daquilo que te amarra, ser livre das opiniões alheias, né? Ser livre no processo de amar mesmo, né? Você amar de forma genuína e não amar para ter amor de volta, né? Para ficar querendo aprovação, querendo reconhecimento. A gente vê que não tem necessidade disso, né? E a gente, enfim, é um processo lindo, é doloroso, não é fácil, né? Porque para acessarmos a nossa essência, para acessarmos o nosso melhor, né? A gente precisa passar pelas sombras, não tem jeito. Nós somos seres de luz e sombras, nós temos os nossos defeitos, as nossas paixões, os nossos vícios, e nós precisamos encará-los para acessarmos o nosso melhor, que é a nossa essência divina, né? Muito legal. Então, eu queria aproveitar já a nossa pequena audiência para relembrar os nossos amigos paroquianos. Enquanto você bebe uma aguinha aí, eu vou relembrando aos amigos aqui da comunidade São Mateus e a todos que estão acompanhando pelas redes sociais, que essa é a nossa semana forte
de campanha da Família Solidária, que é um trabalho bonito. A gente até fizemos uma chamada anterior ao programa para fazer esse reforço do dia 3, na segunda-feira, até amanhã, no sábado, a paróquia, o seu salão paroquial estará aberto, recebendo esses alimentos. Você que tem o Facebook, você que tem as nossas redes sociais, é só você buscar no nosso perfil, você vai encontrar lá todos os itens. Mas se você não puder fazer a doação de uma cesta por inteiro, a gente recebe também a granel, a gente recebe item por item. O que você puder doar de coração, faça, porque a necessidade com certeza tem batido a porta de tantos irmãos. E aqui bem pertinho da gente, que é a comunidade do 17 de março, está recebendo de coração esses benefícios, esse trabalho de solidariedade que a nossa comunidade tem feito. Mandando um abraço aqui para os amigos que já entraram na nossa live. E vamos dar continuidade. Cláudia, algo importante que você falou na semana passada, que eu queria que você reforçasse com a gente, é filtrar as informações. Lembra que tu falou para a gente? Da importância de filtrar as informações. Informação é o que nós mais temos. Nossa, e como, né? E, Então, assim como alimentamos o nosso corpo, né, precisamos alimentar a nossa mente e a nossa alma, né? E que alimento você dá? Que alimento você recebe? Que alimento você vai buscar? Então, depende do uso, você vai ter uma mente, um corpo, uma alma saudável ou não. A informação, ela é extremamente importante, porque você precisa estar, né, conectado com as coisas que estão acontecendo, né? Você precisa estar antenado com as coisas. Mas o excesso dessas informações, principalmente informações negativas, porque informações positivas, elas são benéficas para a saúde, né? Isso já é comprovado. Então, quanto mais você, por exemplo, ouve, né, programas que trazem palavras de paz, de meditação, de reflexões, isso te acalma, isso te conforta, né? Assim também como quando você busca informações sobre doenças, né, sobre mortes, violência, o corpo ele entra, né, e a mente ela entra num estado de autodefesa, né? E ela começa, dependendo do perfil psicológico de cada pessoa, né? Da forma como ela vê o mundo, das suas emoções, porque cada um de nós também adotou uma emoção básica na infância, né? E isso a gente também traz muito do nosso sistema familiar. Então, a gente vê, por exemplo, famílias que têm a presença do amor, amorosidade, outras a questão do medo muito forte, né? Outras a questão da insegurança, outras famílias muito raivosas. Então, a gente também traz um pouquinho do sistema, né? Então, dependendo da forma como você recebe as informações, você pode perder a esperança, você vê que nada tem jeito, você perde o controle. Então, pessoas, por exemplo, que são muito controladoras, né? Que gostam de ter o controle de tudo, metódicas, quando elas isoladas elas estão e começam a receber informações, né? Do aumento de mortes e que talvez a gente não saia tão cedo do isolamento social, ela perde o controle, nós não temos controle sobre essas coisas, né? Então a pessoa fica desesperada, isso gera uma ansiedade, né? O medo acaba gerando uma ansiedade e, consequentemente, se você não controlar essa ansiedade, o corpo ele vai somatizar, porque precisa ser canalizado para algum lugar, né? Então, se nós não sabemos lidar com as nossas emoções, elas vão sobrecarregar o corpo. E cada órgão nosso, né? Ele responde de certa forma uma emoção, né? Temos uma teoria, né? Uma terapia, que fala sobre isso, né? A relação do corpo. Quando a boca cala, o corpo fala, né? Doutor Adalberto, psiquiatra muito renomado, né? Meu mentor, ele fala muito sobre isso, né? Ele traz não é deixar de
buscar informação, mas é filtrar, tá? Eu olhei, ouvi aquela mensagem. O que que aquilo é verdade? Buscar, né, primeiro se é verdade ou não, porque a gente recebe mensagem pelo WhatsApp, e-mail, telefone, e muitas das mensagens muitas das informações são fakes, né? E é você, só que até descobrir que aquilo ali é fake, você já foi infectado, vamos dizer assim, né? Verdade. Então, já aí pronto, já começa o desespero, né? Já dá desespero, porque você não tem controle, você não tem esperança, já ativa o medo, né? É um gatilho para ativar o medo. Então é preciso filtrar. E de que forma filtrar? Ver, se você perceber que aquela informação está começando a te fazer mal, sai, né, daquela reportagem, daquela matéria. Eu digo sempre assim, muitas vezes nós somos sequestrados por nossas emoções, André, e não nos damos conta, né? A forma de você perceber que o seu humor está alterando e você está modificando interiormente é observar. Se você está bem e você recebeu uma mensagem, recebeu a notícia de que alguém faleceu e você já começou, né, a ficar inquieta, é parar, observar e dar lugar para essa emoção que está querendo aparecer, né? Quando você olha para a sua emoção, você reconhece, você valida e dá um lugar para ela, ela passa, né? Porque é um processo. Ao longo do nosso dia, nós experimentamos diversas emoções. Tem horas que eu estou ansiosa, tem horas que eu estou feliz quando eu recebo a ligação da pessoa querida, muito. Ouviu? Que saiu aí do ar. Foi, mas foi só a partezinha final. A compreensão foi perfeita. Cláudia, é, já concluiu? Não, então, cada emoção faz parte da nossa natureza humana e não podemos negá-las. Precisamos senti-las e dar um lugar em nós. Quando acolhemos a emoção que estamos sentindo e damos lugar a cada uma delas, elas se acomodam e a gente passa por elas, passa bem. Cláudia, em momentos como esse, assim, tão estranhos, tão atípicos, até a pessoa mais animada, até aquela pessoa que vê o sol até quando é de noite, sorri por qualquer coisa, é, como a gente saber diferenciar uma tristeza comum do que pode ser uma ansiedade que está em um nível muito alto, num nível patológico? Não sei se você me ouviu, a gente está com um probleminha. Não te Então, ouvi. basicamente como diferenciar uma tristeza comum em tempos como esse, né, que todo mundo tem uma baixa no seu ânimo, de uma possível depressão ou que a ansiedade já está em um nível que a gente precisa procurar uma ajuda. Como? Tá. Então, a tristeza é normal nós sentirmos, né? Ela não pode permanecer por muito tempo, né? É natural que a gente sinta a tristeza em alguns momentos, faz parte da nossa natureza. Para caracterizar depressão, tem que estar no mínimo, essa tristeza, ela tem que ser profunda, no mínimo, a duração precisa ser de no mínimo 2 semanas.
perguntando a ela sobre como diferenciar uma tristeza, que é algo natural que todos nós sentimos, mas que, com certeza, nesse momento, a gente tem notado que esse sentimento de desânimo tem crescido, né? Tem mexido muito com a gente, às vezes o horário, tem pessoas com insônia, né? E como isso vai se acumulando, então como a gente poder fazer esse termômetro para a gente compreender até nesses momentos o que é normal ou o que literalmente já está se tornando algo patológico para a gente procurar ajuda. Então, estamos aguardando a Cláudia solicitar novamente, voltar para a gente aqui. Enquanto isso, eu vou convidando você a participar do nosso programa da semana, a Semana da Partilha, onde a Paróquia São Mateus faz esse trabalho tão bonito, convidando as famílias a fazer doações de cestas básicas, a fazer doações de alimento para os nossos irmãos do Conjunto 17 de Março. Então, eu convido você até amanhã. Amanhã, dia 9, a paróquia está aberta pela manhã. Você pode levar os alimentos, você pode fazer essa doação e com certeza o trabalho que a gente está sendo muito importante nesse momento, principalmente, que muitas pessoas estão desempregadas. E a gente tem aqui, bem próximo da gente, essas famílias, e a paróquia, de mãos unidas, as famílias estão se reunindo para fazer esse trabalho tão bonito de ajuda. Então a gente estava, né, Cláudio, você retornou agora, falando como diferenciar, então, essa tristeza de uma possível doença patológica. Então, a tristeza é normal, né? Nós sentirmos. Tem hora que baixa aquele desânimo, a gente recebe alguma notícia, alguém faz alguma coisa que a gente não gosta e dá aquela tristeza, né? Aquela dorzinha que incomoda. A depressão é uma tristeza profunda que persiste por mais de 2 semanas, onde você tem outros sintomas, né, que o corpo apresenta. Então, você perde o apetite, você perde o sono, você começa a perder a vontade, o prazer pelas coisas que você gosta de fazer, né? Então, tem outros sintomas. A ansiedade, ela está muito relacionada à preocupação com o futuro, né? Com o que pode vir ou não acontecer. Então, essa preocupação exagerada com o futuro também, né, traz em nós uma tensão forte no nosso corpo, né? E também apresentamos alguns sintomas persistentes, né? Vamos dizer assim, porque a ansiedade normal, ela é considerada normal quando ela não atrapalha a sua rotina. E muitas vezes a ansiedade, ela é necessária para te impulsionar para algo, né? Para fazer alguma coisa, para fazer alguma entrevista, para você realizar algum projeto. Então, ela é saudável também. Ela passa a prejudicar quando ela interfere na sua rotina e no seu bem-estar, né? Então, quando você começa a apresentar não só uma preocupação, mas também sintomas como taquicardia, sudorese, né? Aumento também de apetite pode ocasionar. E se não cuidarmos da ansiedade, a ansiedade leva a uma depressão, né? Então, são questões que nós precisamos, por isso que a saúde é tão importante, por isso que cuidarmos das nossas emoções é extremamente importante. Porque se você não conhece as suas emoções, você não sabe lidar com elas, elas vão te sequestrar. Nós chamamos autossequestro emocional, né? Então, assim, nós somos sequestrados por aquela emoção intensa, não sabemos lidar com ela, né? Ou com a ansiedade, por exemplo, com uma tristeza profunda, e isso vai se intensificando cada vez mais. Então, enquanto estiver no início, quanto mais cedo você buscar ajuda, você compreender o que você está sentindo, né? Porque não é normal nem natural você ficar triste por muito tempo. Não é normal nem natural ficar ansioso, preocupado por muito tempo, né? O normal é experimentarmos diversas emoções ao longo do dia, mas não permanecermos nelas, né? Então, é hora de olhar, sim, ainda mais agora, né? A gente vê um aumento grande de pessoas com depressão, muita gente né, que tenta um suicídio. Isso é necessidade que o ser humano tem
de olhar para si mesmo, né? De olhar para si mesmo, de cuidar das suas emoções, de entender o seu funcionamento psíquico, né? Para que você possa, à medida que você se compreende, você vai saber lidar com tudo isso. Agora a gente tem aqui uma mistura entre uma pergunta e uma mensagem especial sua, porque é uma semana muito especial, que é a semana que vai culminar com o Dia das Mães, agora o primeiro dia da semana, no domingo. Então eu tenho certeza que a pergunta mais comum é assim, muita gente está distante da sua mãe, até porque ama, né? É estranho isso, a gente dizer que é porque eu te amo que eu preciso estar distante. Isso, como você mesmo disse no início do programa, é uma coisa que a nossa mente não está preparada para isso. Então, eu digo que é uma pergunta, mas também quero uma mensagem sua, em especial em relação a esse momento que vai culminar agora na semana, um Dia das Mães como a gente nunca imaginou passar. Você nesse momento toca num ponto em mim, né, que mexe com as minhas emoções, né? Então é um momento que eu sempre digo, a gente tem que estar, né, com a consciência plena. Nós chamamos estado de presença para você entender o que a mensagem que você recebeu, o que tocou em você, para que você continue, né, concentrada naquilo que você precisa fazer. Então, eu me emociono sempre quando eu toco nesse tema, né, da maternidade, principalmente por ser mãe. Eu amo ser mãe e também por ser filha e amar minha mãe, que ela está aqui, eu acho que me ouvindo, né? Minha mãe hoje tem mais de 50 dias que eu não a vejo fisicamente, estou conectada assim, né, presente. E nós temos uma relação muito forte, né? Eu vivo na casa dela, minha mãe vive na minha casa, mas meus pais, por serem idosos, nós estamos preservando, né? E eles também, colocando assim, o importante é estarmos bem e nos amarmos, né? Meu pai, mas minha mãe tem uma sabedoria incrível, então eles até, de certa forma, eles trazem isso para mim e para os meus irmãos, né? Porque se dependesse da gente, a gente já estava lá. Ela passou o aniversário dela só e fizemos tudo online. Eu acho que para você amar e demonstrar o amor que você sente, você não precisa estar presente, sabe, André? Porque às vezes você está presente e você está distante, né? Verdade. Você está presente fisicamente, mas a sua mente, o seu coração, minha mãe botando coraçãozinho aí. Mãe, te amo, mãe. E Coisa aí boa. você está perto, está presente em casa, mas você não dá atenção para o seu pai, para sua mãe, você não conversa, você não dialoga, você não dá carinho, né? Então, o amor precisa ser demonstrado com afeto, né? Com atenção, com carinho, com a palavra, com diálogo, para que principalmente os nossos idosos sintam-se acolhidos, né? Então, a mensagem que eu deixo assim para as mães e para as mulheres que ainda têm mães, honre a sua mãe, né? Ela estando vivo, ela já tendo partido, honre a sua mãe, porque ela deu-te a vida, independente do que tenha acontecido, sabe, André? Eu sempre digo isso para os meus pacientes, para os meus clientes. Nós precisamos honrar os nossos pais, independente da forma como eles tenham nos educado, nos formado, cada um deu o melhor que pôde dar, né? E ainda que você não tenha tido contato com sua mãe, com seu pai, eles te deram sim, eles deram sim para a sua vida. E você tá em vida graças às pessoas, né? Graças ao seu pai e sua mãe, né? A mãe que te gerou, a mãe que te acolheu. Então, nós precisamos honrá-los porque eu ouço muitas pessoas, André, falando assim, mas você não sabe o que minha mãe e meu pai fez comigo, eles fizeram comigo, minha mãe é assim, meu pai é assado. Sim, eles fizeram o melhor que eles poderiam fazer naqueles momentos. A gente, para entender o outro, precisa entender a história dele, né? Seres humanos, Né? O que está por trás? Às vezes, realmente, no passado, né, temos ainda a presença do modelo do patriarcado, né? Que o homem, a força do pai muito presente, aquele distanciamento entre pais e filhos, os pais não demonstravam afeto, amor e carinho,
os filhos, né, tinham que respeitar, não podiam nem dialogar, nem falar nada, porque isso vem dos nossos antepassados, né? Quanto eles sofreram. Se nós sofremos hoje, nós temos abertura, quanto mais eles, né? Com esse distanciamento. Então, nós precisamos honrar nosso pai, nossa mãe, aqueles que nos deram a vida e que disseram sim para nós, né? Que disseram sim para a vida. Se nós estamos aqui, estamos graças àqueles que disseram sim para estarmos aqui, né? Graças a que Deus, né, designou para que nos gerássemos. Então, Verdade. a mensagem que eu deixo é o amor que você sente. Você pode demonstrar, né, com carinho, com ligações diárias, né? Mãe, lembrei de você, mãe, né? Assim, saber como o outro está, né? Não vai ser fácil, não vai ser fácil, né? Principalmente para quem tem essa ligação muito forte, né? Mas é como minha mãe sempre diz para mim, filha, o importante é estarmos bem. Logo, logo estaremos todos juntos, né? E é isso, logo, logo estaremos todos juntos. O importante é tê-los no coração, né? Eu tô com meu filho em São Paulo, então às vezes eu fico, né, com meu coração, com minha mente preocupado, mas ao mesmo tempo que aí eu acolho essa preocupação, essa dor, essa tristeza, porque realmente lá é o epicentro, mas onde eu coloco a minha confiança, né? Onde eu coloco a minha confiança. E nesse mesmo momento, Deus me dá a sabedoria né, de me trazer para a minha consciência e mostrar que Ele está à frente da minha vida e está cuidando de tudo. Porque tudo que está acontecendo não é por acaso, André. Não é. Né? Tudo que está acontecendo é um movimento necessário para que a gente volte para casa, né? Para que a gente volte para as famílias, para que a gente volte para os filhos, para que a gente volte para a esposa, para o marido, para que as famílias, né, se restaurem, para que as relações de pais e filhos se restabeleçam, né? As crianças estão necessitando da presença dos pais. Nós precisamos, né, restaurar as nossas famílias, as nossas casas, as nossas relações. E esse é um momento precioso para fazermos isso. Não é, eu ouço assim, eu vi de algumas pessoas, né, essa semana, a angústia por não estar conseguindo dar conta de fazer tantas coisas que estão sendo ofertadas, né? A gente quer sempre estar fazendo, a gente quer sempre fazer algo, né? Fazer cursos que estão gratuitos, fazer lives, fazer. Esse é o momento da gente ser e sentir, né? E refletir sobre o que eu vim fazer nesse mundo. Todos nós recebemos uma missão, né? Nós somos um ser divino, nós somos a imagem e semelhança de Deus, nós somos um ser divino numa experiência humana. E o que você vai fazer com a sua experiência humana, né? Esse é o momento da gente refletir. Qual é o meu papel, qual é a minha missão, né? E a nossa missão começa em casa, começa com aqueles que estão em nossa volta, né? Começa com os filhos, começa com o esposo, né? Começa com aqueles que estão próximos, né? Cláudia, eu não posso me furtar em primeiramente dizer para você parabéns. Você que está representando essa figura tão mágica, tão importante na vida de todos nós, que são as nossas mães. Então, sinta o meu abraço, sinta a minha admiração profunda, porque eu gosto muito de uma frase do Augusto Cury, que ele diz que mais do que dar presentes, é dar de si. Para as pessoas que estão frustradas, eu não posso ir no supermercado, eu tenho certeza que todas as mães, o que ela mais deseja, o que ela mais se alegra, é ter esse retorno que você acabou de falar aí, dos filhos. Ela se sentir amada. Eu vou dar o meu testemunho, que eu acho muito bonito em relação à minha mãe. É muita emoção falar de mãe, né? Mas uma das coisas mais bonitas que eu ouvi da minha mãe, eu ouvi já há algum tempo. Ela disse assim: meu filho, eu estou tão feliz, eu estou num momento tão bem, que a qualquer momento que Deus quiser me levar, Ele pode me levar. Eu estou falando algo duro,
mas eu achei isso muito lindo porque ela quis dizer assim, eu estou no meu ápice, né? Eu criei você, veja o que é mãe, né? A mãe, ela tem um coração fora dela, ela esquece de si, né? A gente vê isso na figura, eu digo sempre que não há nada mais próximo do amor de Deus do que o amor de mãe. Sim. Que é literalmente assim como Deus, e a Bíblia fala que Deus tem um útero, né? Deus tem útero porque é que acolhe, que protege, que alimenta a todos nós. Então, a própria palavra de Deus tem essa figura de linguagem que diz que Deus é mãe também. Porque tem essa questão muito forte da ligação com todos nós. Então, dar de si, essa é a minha mensagem a quem está me ouvindo e quem ainda vai ver o nosso encontro hoje. Dar de si, porque se ela se sentir amada, cada minuto, a cada dia, esse é o maior presente. O Dia das Mães também, como Natal, como Páscoa, às vezes eles são mascarados com a mídia, com esse flerte do presente, do dinheiro, da questão da economia que está aí e que a gente sabe que é utilizada de uma forma muitas vezes desumana até. Mas que nós, enquanto seres humanos, presente ou não, que a gente dê cada vez mais para ela o que a gente tem de melhor. Eu teria a noite toda aqui para falar sobre mãe. Parabéns, Cláudia, você que representa todas elas, tá bom? Eu queria só para a gente encerrar, você quer falar, por favor? Não, essa questão, né, do ser mãe que você falou, né, da questão do útero. A primeira casa que habitamos antes de chegar foi o útero da mãe, né? Exato. Então, assim, se o meu primeiro vínculo, ele não está fortalecido, né? Se o meu primeiro vínculo não existe, dificilmente meu vínculo com as outras pessoas, com os meus filhos, ele existirá, sabe? Porque eu só consigo, né, me doar, como você falou, interagir, ter uma boa relação com as pessoas, com o meu esposo, com meus filhos, se a minha primeira relação ela existe. Se ela está rompida, algo em mim está faltando, né? Algo em mim está rompido. Então, por isso que eu digo que a conexão com a mãe ela é muito forte. E nós precisamos, a gente pode não concordar, né? Não aceitar algumas coisas que nem as pessoas falam. Minha mãe foi, tudo bem, você não é obrigada a concordar, aceitar, você precisa amar e aceitar tudo do jeito que foi, da forma como foi, porque tinha que ser assim, né? Se fosse diferente, não seria você. Eu sempre digo isso. Então, é olhar para a sua história, olhar para tudo que te aconteceu e aceitar e acolher, porque é a sua história. Só você pode fazer diferente daqui para frente, né? Para trás a gente não consegue mudar mais nada. É a gente aceitar, a gente acolher, né? E quando você acolhe a sua história, o seu passado, as pessoas que te deram a vida da forma como foi, você se conecta, você se reconcilia consigo mesmo. Quando isso não acontece, algo em você fica partido e você não fica inteiro. Por isso que o ser humano está sempre em busca de algo, né? Sempre em busca de algo. Então é preciso realmente, nessa hora de estar sempre buscando, parar para entender o que te faltou, né? E buscar lá onde faltou. Então, por isso que a conexão com a mãe, ela precisa, né, ser forte, ela precisa ser restaurada. Ainda que a sua mãe não esteja mais presente, né? Mas você pode, em orações, em meditações, né, se reconciliar com esse primeiro amor, que é o amor do divino, né? Amém. Então, essa mensagem que eu deixo, né? Cláudio, um abraço a todos que estão participando com a gente. Neide, a Doleta, né, Neide? A meu amigo Serafim, a família Serafim. Grande abraço a vocês. Ramos a Josi, a minha amiga, a esposa do Lúcio, que está participando com a gente. Ao Padre Henrique, que nos mandou um abraço, nos parabenizou pelo nosso encontro de hoje. Padre Henrique, leve nosso carinho enquanto comunidade para sua mamãe também. A todas as mães, Judinete, é isso. A minha esposa Juliana, que é uma mãe, falta palavras para expressar. Eu não poderia escolher uma melhor mãe que os meus filhos. Um beijo, meu bem.
a Francineide, a minha comadre, tantos e tantos, todas as mães da paróquia São Mateus, todo o nosso amor, o nosso carinho. Eu queria, Cláudia, pedir para você pequenas dicas, voltando para o tema saúde mental. As dicas, quais são as dicas que você pode dar para a gente? Livros, filmes, séries, para que a gente tenha a nossa mente ocupada, para que a gente trabalhe essa questão da saúde mental, que é o nosso tema no nosso bate-papo de hoje. Para a gente encerrar, então, algumas dicas básicas para a gente. Então, André, hoje, né, a gente pode, por exemplo, eu sempre digo assim, buscar, o sol sempre entra um pouquinho pela nossa janela. Em algum lugar da nossa casa, a luz sempre dá um jeito de entrar, né? Então, eu acho que também é importante você ter esse momento, né, de tomar um sol, de buscar vitamina D, porque é extremamente necessário, e também contemplar também essa luz, né, que entra. O momento de oração, o momento de meditação, que é o momento que você se conecta consigo mesmo, né, com o Criador. Tem muitas séries bacanas, né? Quem tem, por exemplo, a Netflix, ou mesmo no YouTube, tem séries que você consegue baixar, filmes, né? Nós já assistimos aqui em casa 3 séries e eu recomendo muito. Pelo menos as pessoas estão gostando, né? Porque eu gosto. Assistimos em família aqui, né? Então já assistimos Anne Wifie, que é maravilhosa a história de uma menina de superação, né? De uma garota que passou por grandes dificuldades. Então, para as mães, Anne Wifie. Eu também assisti, foi muito bom. Na Netflix, né? Assisti com a minha família. Assistiu? Então, assisti Muito Maria bom. Madalena. Nós estamos assistindo agora o When Calls the Heart, que fala de uma comunidade pequena e como aquela comunidade é unida, sabe? Tudo que acontece, as pessoas se reúnem, uma ajuda a outra, é realmente algo que toca no coração, né? Então, quem tiver uma ótima pedida aí para assistir com a família também. Aqui em casa, eu começo a assistir as séries, aí minha filha e meu esposo, né, vêm assistir depois, aí eles que ficam viciados na série, aí ficam querendo que assista o dia inteiro, normal, né? Ficam me chamando para assistir. Eles chamam maratonar, vamos maratonar. Então, aí também tem alguns filmes que eu já assisti, A Procura da Felicidade, que é muito bom, né? Muito bom, conheço. Estrelas Além do Tempo, ótimo para as mulheres, né? Para mostrar a força das mulheres, a oportunidade que nós temos também, né? Em ambientes de trabalho, quando nós vamos buscar, né? Doar o conhecimento que nós temos. Oi. E alguns livros também, né? Eu assisto alguns vídeos no YouTube com algumas histórias, eu leio bastante. Um livro que eu gosto, né? Quem eu gosto de ler também é Santa Teresa d'Ávila, que fala As Moradas do Castelo Interior. Esse livro é muito profundo. E esse livro nos traz uma riqueza, né, muito grande de você entrar em contato com o seu interior, né, e acessar as moradas do seu interior. Então, Santa Teresa fala muito dos nossos mistérios, né, os mistérios da nossa alma, compreender-se. E tem também vários, assim, quem quiser, depois pode entrar em contato, né, comigo no direct, eu vou dando umas dicas, né? Tem outros livrinhos, tem 0800 aplicativos. Não, tem aplicativos que têm livros gratuitos. Então você pode baixar, né? Tem audiolivros, eu mando alguns audiolivros para minha tia lá no Rio, acho que minha tia está aqui também. Tia, se tiver aí, um beijo, te amo. E que é muito legal, né? Então, acho que é o momento de você aproveitar isso daí, né? E não só fazer isso, mas é você jogar com seus filhos. Um dia desse eu joguei com meu filho lá em São Paulo. Nós aqui, ele lá, né? Nossa, então, é uma forma de interagir. Vinícius, então vamos jogar aqui, é um jogo que ele gosta de perguntas e respostas, né? Aí vamos jogar aqui e você lá. E fica mais de 1 hora. Ele do outro lado e a gente aqui. Show isso. Olha, o Padre Henrique está mandando mensagem.
está aqui confirmando assim o que você acabou de falar dessa relação de estreitar esses laços familiares. Eles, como é importante, ele está aqui escrevendo agora, falando aqui. Eu quero convidar você, então, a gente encerrar o nosso momento. Estou aqui com a imagem de Nossa Senhora, ela Ó, minha que é a tia maior linda. representante, ela que é a maior representante de todas as mães. Sua tia está aqui, É, minha tia botou aí, te amo, também te amo, tia. Nós temos então, muito essa relação, sabe, na família, André. Então, que legal, que bom, que bom. É momento de estreitamento, como disse o padre. Como a distância desse momento pode ser transformada, pode ser ressignificada também com esses laços tão bonitos de amor, né? Eu tenho também uma vizinha aqui que tem uma filha que está em São Paulo e ela disse que entra ao vivo com ela pelo Facebook, ou pelo Zap e reza todas as noites com a filha antes de dormir. E isso não acontecia. Veja, né? Como os nossos hábitos estão sendo mudados. Então, é isso mesmo. Eu quero convidar você a gente rezar, então, a Nossa Senhora, agradecendo e pedindo a ela essa bênção especial para todas as mães da nossa comunidade, para sua mãe, Cláudia, para minha esposa, para minha mãe, para a mãe do Padre Henrique, para as mães que estão aqui neste momento participando, para aquelas que vão ver a nossa live depois, que vai ficar gravada aí nas nossas redes sociais. Então, vou cantar um pedacinho daquela canção que a gente aprendeu no berço. uhum. Mãezinha do céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é seu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Mãezinha, eu quero te ver lá no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Muito obrigado, Cláudio. Foi uma experiência muito rica. A gente se via muito, a gente nunca teve muita oportunidade de conversar na paróquia, mas se os olhos a visão do coração, pode acreditar, em relação a vocês, eu tinha uma imagem muito positiva que agora foi super reforçada. Muito obrigado a você, aqueles que acreditaram nessa proposta de fazer esse encontro semanal, que vai continuar todas as sextas-feiras às 19 horas, Paróquia em Debate, pelo todo o trabalho que você realiza também em nossa comunidade, Cláudia. Suas Eu que considerações agradeço finais? você. Eu que agradeço a você, ao Padre Henrique, a minha paróquia, amo todos de coração, né? Eu amo a minha paróquia. Agradeço a Nossa Senhora que nos conduz e peço, Maria, passe à frente, né? De tudo que nós estamos vivendo, que ela possa interceder por nós e possa nos fortalecer, né? Para que continuemos firmes na caminhada. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos de Cristo. Então, eu encontro você, que está plugado com a gente na próxima sexta-feira, às 19 horas. Mas antes de a gente fechar nossa live, eu vou reforçar que essa é a semana forte do nosso programa Família Solidária. Você pode fazer a sua doação até amanhã na comunidade, no salão paroquial, com todos os cuidados de distanciamento. Você leva a cesta básica, mas, André, eu não posso dar uma cesta básica completa, você pode levar a granel mesmo, pode levar alguns alimentos. Também, além dos alimentos, a gente está fazendo doação de elementos de higiene pessoal. Traga qualquer coisa que você doar de coração, nós vamos aceitar. Esse é um trabalho em conjunto com todas as famílias da comunidade São Mateus, em ajuda às famílias do 17 de março. Então, a PASCOM, a Paróquia São Mateus, o Padre Henrique, agradece a todos vocês. Até a próxima semana. Beijo a todos. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.